Planejamento e controle de risco, as ferramentas necessárias para um futuro sem grandes surpresas. Pessoal, aqui é o administrador Sandro Souza. Hoje nós vamos falar sobre as tabelas do imposto de renda, no sentido de quando você tem um plano de previdência privada. A tabela progressiva e a tabela regressiva. Para a gente falar sobre essas duas tabelas, nós temos que conhecer um pouco a natureza dos planos de previdência privada. Praticamente, existem 4 tipos de previdência. Aquela do INSS, que eu não aconselho ninguém a querer depender dela. É uma obrigação do brasileiro pagar o INSS, mas, minha opinião pessoal, esse sistema ele não se sustenta no longo prazo, porque vão nascer cada vez mais a população, ela vai diminuir. E cada vez mais as pessoas vão conseguir ter uma maior vida assim, em quantidade de anos. Então, para mim, não se sustenta. Então, tirando essa do INSS, que nós temos que pagar, somos obrigados, mas a gente não pode contar, restam 3 tipos de aposentadoria, as principais, né? O FAP, que é aquela aposentadoria que você vai receber do seu empregador como um benefício, porque no FAP você paga uma parte e o seu empregador ele pode dar uma contrapartida no mesmo valor. Então, no mesmo mês você já tem 100% de lucro. Então, você paga um pouco, o seu empregador paga outro pouco, e aí você já tem um lucro aí. Beleza? Esse é o FAP. A segunda possibilidade na realidade, é o mesmo plano de previdência, só que existe o sistema PGBL, Plano Gerador de Benefícios Livre, e o VGBL, Vida Gerador de Benefícios Livre. Qual que é a diferença do VGBL/PGBL para o FAP? O FAP, se, por exemplo, eu, Sandro Souza, tenho um FAP na minha empresa e aí eu venho a falecer, isso entra em inventário. Então, o inventário vai morder uns 8% aí em cima do dinheiro que você tiver para receber, fora os impostos. VGBL/PGBL, eles não entram em inventário. Então, óbvio que vai ser descontado os impostos, mas isso daí vai direto para os beneficiários. Esse é o primeiro ponto, tá? Então vamos lá. Tanto no FAP, PGBL e VGBL, você vai ter os beneficiários, ok? Legal. Minha opinião, tá? Opinião pessoal do administrador Sandro Souza. Quando você contrata uma previdência privada, você perde muito em custo de oportunidade. Porque, além de você não ter liquidez daqueles valores, porque existem situações de mercado onde você consegue oferir bastante lucro sem necessariamente correr muito risco. Um exemplo, quando a taxa de juros está caindo, né, você compra títulos pré-fixados com marcação a mercado para conseguir ter um lucro maior. Mas isso é papo para um outro vídeo. Então, quando você contrata uma previdência privada, você perde em custo de oportunidade. Quem está na consultoria sabe o valor do custo de oportunidade. Como que a gente faz para calcular isso? Legal? Beleza, entendemos? Tudo bem. Como eu prefiro não fazer a previdência privada, mas existem pessoas que não têm a paciência para estudar um investimento, não tem a segurança ou a disciplina de poupar o dinheiro e colocar para render, para garantir uma senioridade mais tranquila. Então elas preferem contratar uma previdência privada e terceirizar essa administração. Não tem problema, pessoal, vai de pessoa para pessoa. Só que mesmo assim, nós precisamos ter a consciência que as decisões que nós tomamos agora vai impactar lá no futuro. E eu vou dizer por quê. Quando você vai escolher pelo PGBL, ou pelo VGBL, ou pelo FAP, se você tomar a decisão
errada das tabelas de tributação, você pode pagar menos ou mais imposto, tá? Então a decisão ela tem que ser coerente. Opinião pessoal do administrador Sandro Souza. Quando você estiver trabalhando em uma empresa, pegando a colinha aqui para não falar errado, pessoal. Quando você estiver trabalhando numa empresa onde eles te oferecem o FAP, faça a opção pela tabela progressiva. E eu vou explicar por quê. Hoje, o mercado ele é muito dinâmico. Cada vez mais as pessoas trocam de emprego. E não necessariamente toda empresa vai te oferecer um FAP. Digamos que você trabalha 3 anos numa empresa e quer trocar para outra e ficou com aquele FAP ali. Se você escolher a tabela regressiva, você vai pagar um imposto muito alto, na ordem de 30%. Então, quando você for optar pelo FAP, tabela progressiva. E por que a tabela progressiva? Essa tabela ela equivale à tabela de tributação do imposto de renda, né? Então, conforme for o valor que você receber deste FAP, na hora que você se desligar da empresa, você vai poder simplesmente vai ter uma tributação no máximo de 27,5%. Então, tomando essa decisão, você faz a menor tributação. Existem casos que a empresa te dá a possibilidade de continuar no plano de previdência da empresa. Ela para de pagar a contrapartida e você faz os seus aportes. Nesses casos, quando você for continuar com o plano de previdência, você pode trocar o sistema de tributação e continuar aportando e trabalhando na outra empresa. Porque assim, conforme o tempo for passando, quanto mais tempo você deixa o dinheiro, menos imposto você paga. E pois, existem casos que a pessoa paga só 10% de imposto, mas precisa deixar o dinheiro lá durante 10 anos. Então a gestão, vocês perceberam que não importa simplesmente você escolher a tabela correta, você tem que ter uma gestão desse plano de previdência, porque por muitas horas é melhor você continuar aportando para você não pagar imposto. Em muitas horas é melhor você fazer a portabilidade para uma outra instituição, a qual tem uma tarifa de administração mais baixa. Então, quando você não tira essa reserva, quando você não gasta esse dinheiro, você consegue fazer uma administração, você consegue continuar recuperando imposto, no caso do PGBL e do FAP, e você não precisa necessariamente pagar imposto antecipado. Ok, pessoal? Então, essa é a orientação. O que muitas pessoas não fazem, né? A maioria das famílias que eu tenho a oportunidade de ajudar nunca fazem. Geralmente você precisa ter uma previdência privada desde muito pequeno, né? O seu pai sua mãe, seus responsáveis precisam criar esta previdência para os menores e passar o conhecimento através das gerações, essa forma de gestão. Porque assim ela consegue ela vai conseguir utilizar o débito, o crédito, ela vai deixar de pagar imposto até a maioridade dos filhos, porque os filhos são dependentes e ela vai poder abater. E aí, os filhos, se quiserem resgatar, vão pagar a menor alíquota. Então é muito importante que as famílias saibam fazer essa gestão dos planos de previdência privados, para que assim economizem na hora de pagar o imposto e economizem na transmissão desses valores para os seus próximos descendentes. Ufa, muito complicado, né? É muito assunto. Se vocês tiverem assim alguma dúvida a respeito desses sistemas de tributação,
Deixem aqui na caixa de comentários que eu terei o grande prazer em ajudar, porque o assunto ele é complexo, ele é complicado, e podem existir muitas dúvidas, então eu terei o grande prazer em ajudar vocês. Então, resumindo, PGBL, FAP de empresa, tabela progressiva, porque você não sabe se você vai ficar muito tempo. PGBL da família, né? Aonde o pai vai fazer para o filho e vai administrar isso, aí a tabela regressiva é muito melhor, porque quanto mais tempo você deixa, menos imposto você paga. Viram como é bom ter planejamento e controle de risco? Porque assim você alcança seus sonhos muito mais rápido. Um grande abraço, fiquem com Deus, sucesso e paz.